Amados irmãos, amadas irmãs, dentro desse tema, o exercício espiritual, nós vimos a respeito dos sentidos espirituais a importância de nós usarmos os sentidos espirituais para contactarmos toda a realidade da esfera espiritual. Vimos também a importância do exercício da piedade. O exercício da piedade é ligado ao exercício do espírito, pelo fato do Senhor habitar em nosso espírito. Quando usamos o nosso espírito, a realidade da vida divina se manifesta. Hoje, nós começaremos a ver a respeito das partes do espírito. Quando nós falamos sobre o exercício do espírito, nós estamos falando do exercício do espírito em todas as suas partes. Assim como quando nós falamos sobre o exercício físico para o nosso corpo, e o nosso corpo possui várias partes. Quando nós queremos que uma determinada parte se desenvolva, nós então exercitamos aquela parte. Por exemplo, se eu necessito que os músculos do meu braço se desenvolvam, eu farei exercícios com o meu braço. Se há necessidade que os músculos abdominais se fortaleçam, eu faço exercícios abdominais. Se eu necessito que os músculos da minha perna se fortaleçam, eu exercito a minha perna. Então, quando nós falamos do exercício do espírito, de uma maneira mais detalhada, nós precisamos conhecer, então, as partes do espírito. E cada uma dessas partes necessita ser exercitada para que tenhamos um espírito forte. Assim, então, como falamos, nosso corpo tem muitas partes. O nosso espírito, então, tem 3 partes: a consciência, a comunhão e a intuição. 3 partes ou 3 funções: consciência, comunhão e intuição. Nós começaremos então falando da consciência. A consciência é a parte do espírito na qual nós discernimos o certo e errado sob o ponto de vista espiritual. E aí a experiência é que há uma condenação ou não, tá certo? É isso o que Romanos capítulo 2, versículo 15 nos mostra. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, a consciência, ela diz para nós se algo está bem ou não está bem. E, para mostrar que é parte do espírito, nós vamos primeiramente ver Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, Romanos capítulo 9, versículo 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência.
Então diz assim, o Espírito testifica com o nosso espírito. Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E aqui diz, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, se nós juntarmos esses dois versículos, nós veremos que a consciência é parte do nosso espírito. E aí, nós sabemos, aqui em Romanos 2,15 diz, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso quer dizer, se nós, no nosso viver, fazemos algo contra Deus, a consciência é despertada e nos alerta. Você entristeceu ao Senhor. O que você fez não está de acordo com Deus. Está certo? Então a consciência, ela nos fala a respeito da nossa condição e dos nossos atos. Isso é algo muito importante. Precisamos perceber que a consciência não é algo que nós ativamos, mas fatos, circunstâncias, atitudes ativam a nossa consciência, porque a nossa consciência então nos alerta e nos informa se está bem ou não. Se estou ali parado, tranquilo, a consciência está ali, ela se manifesta quando algo acontece ou quando eu faço algo. E quando a consciência é despertada, eu devo ter uma atitude adequada. Então, preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, a consciência faz parte do nosso espírito, é uma das partes do nosso espírito, é uma das funções do nosso espírito. Louvado seja o Senhor.